E você foi gandula do Flamengo, então aí você ficou Fui. amigo do Renato Gaúcho. Fiquei amigo do Renato, eu tava ali vendo o Zico de Você tinha perto. quantos anos? Tinha Marcos? 12 anos, 87. Tinha E aí, 12 como é que foi anos. essa amizade com o Renato Gaúcho? Me conta isso. Como é que você conseguiu essa entrada aí? Na verdade, eu cheguei no Flamengo antes dele. Ele ainda estava em Porto Alegre no Grêmio, o grande ídolo do Grêmio, como é até hoje. Ah. E eu já era gandula porque eu era sócio do Flamengo. Então, como sócio do Flamengo, a gente ficava jogando nossa bola, mas chegava 4 horas da tarde, os jogadores iam treinar. E aí eu comecei a encher o saco do pessoal da portaria ali que deixava fazer a divisão entre os sócios, os associados e os jogadores. Eu queria entrar naquele universo do futebol. Já nasceu jornalista, né? Aquele cara chato, né? Sim, Persistente, sim. né? Aí eu via tudo ali. Enquanto eu estava de gandula, eu percebi o trabalho dos jornalistas, dos radialistas, das emissoras. Via os jogadores no vestiário, por exemplo, o Renato passava óleo no corpo assim. Eu falava, e naquele tempo a gente ia pra praia, não era protetor solar, era bronzeador. Eu lembro. Mais gente. uma disso de ver como o mundo mudou, né? Vamos falar de idade aqui, mas eu lembro de um bronzeador chamado Raito del Sol. Você lembra disso? Não, eu lembro Aquilo daquele óleo de manchava o urucum. biquíni, que era uma tristeza. Exatamente. E a gente não tinha medo dessa coisa do sol, da camada de ozônio. Ninguém falava Nada, disso. pelo contrário. A gente queria tostar, gente. Exatamente, né? o mundo era outro, O mundo era Flávio. O outro. mundo era E Renato outro. Gaúcho não era diferente, passava um óleozinho Aí também. ele passava o óleo e eu achava que era isso, pra ele aproveitar e entrar em campo. Olha aí, Beto Maia. Olá, Marquinhos é muito fera mesmo. Januse pergunta se ele pretende, quando vai escrever uma biografia sobre um ex-jogador do Vasco. Beto, eu lembrei de você. Você mandou pelo Instagram, olha aí, ó. Vamos lá isso responder. mesmo. Obrigada pela participação, Beto. Juninho Pernambucano, ídolo dele, falei aqui. E eu tive para escrever do Juninho, infelizmente o processo não foi à frente. Mas, assim, na mesma época que eu tive para escrever do Juninho, eu escrevi sobre um ídolo do Botafogo, Louco Abreu, que nem Sim. brasileiro é, uruguaio. Sim. E 10 anos depois o livro nasceu. Então existe muito disso do livro. Quem sabe sai do Juninho. Fausto, quando... acho que foi Goethe, quando escreveu Fausto, ele levou 50 anos para fazer aquela relação de um homem que vende a alma ao demônio. Então quem sabe o Juninho não demore 50 anos, até porque eu vou estar com 98, vai demorar demais. 50 anos, acho que demora um pouquinho, É, né? não, que Meio seja século menos, que pra seja falar do menos. Juninho Pernambucano é muito. Mas eu tava te falando do óleo do Renato. Eu jurava que ele ia entrar em campo para se bronzear. Só que ele virou para mim, que era gandula, 12 anos de idade, e falou: esse óleo aqui, o Marquinho, que sempre me chama de Marquinho, é porque os zagueiros vão tentar me pegar na corrida, vão escorregar e eu vou passar que nem um trator. Olha a malandragem Então do quiabo, são estratégias, gente. são estratégias. E eu ali dentro, com 12 anos, já percebendo essas estratégias, esses bastidores, esse making off do que é ser jogador de futebol. Entrei ali e não saí mais. Hoje, pelas minhas obras, muitos me consideram Tá, mas você tinha 12 anos. Sim. Aí vocês ficaram amigos. Conta essa história direito. Não tá me contando essa história, não. Quero essa biografia direito aí. Você, 12 anos, aí foram amadurecendo a amizade, frequentou a casa dele. Como é que foi? Ia lá pro Assim, futevôlei dele. Quando você tem acesso a um ídolo, você acha inalcançável. Então, assim, eu desde pequeno já tive acesso a vários ídolos. Era Renato, Bebeto, Zico, tudo no mesmo time que era o Flamengo. Mais ou menos como hoje, que a galera não sabe quem é o ídolo. Se é o Pedro, se é o Gabigol, se é o Arrascaeta. É tanto ídolo junto que o pessoal não sabe qual é o grande ídolo. Então eu tava ali, e aí nisso, o Renato, ele sempre teve um coração muito grande. O pessoal fala do Renato ser mulherengo, do Renato ser isso, não sei o que, mas o Renato foi, sempre gente, né? teve um coração muito grande. Então, assim, ele é ame ou deixo, ele é anjo ou demônio, mas ninguém pode dizer que ele é má pessoa. Ele é muito autêntico nos posicionamentos e tudo. E sempre gostou muito de criança, isso eu não sabia. Mas quando ele chegou no primeiro treino dele no Flamengo, eu já era gandula. Fiquei atrás do gol, vendo aquele cara que chegou com uma grande contratação. Numa hora eu tive coragem de falar: Renato, seu porta-lupe é com 2 T's, 2 P's, 2 L. Aí ele virou pra mim e falou assim: bota aí 2 P's aí. E aí nisso, um ídolo falar com uma criança, ele já me ganhou. E nisso, aí que vem aquela coisa que eu tô te falando dos sinais. A verve de biógrafo. Eu já era um biógrafo sem perceber. Eu tinha 12 anos e eu lancei o livro dele com 27. Demorou 15 anos essa construção. Mas a partir dali eu comecei uma clipagem. Tudo que saía dele no jornal eu já recortava e já guardava. Me facilitou demais. Isso? Na verdade, com 14. E aí, com 15 eu tentei lançar o livro dele. Mas olha só, não sabia nem escrever direito.
Mas eu já tinha feito aquele meu primeiro com 10. Você tinha conversado com ele? Olha, Renato, eu quero escrever sobre você, cara, você é meu ídolo, né? Falava, e esse foi o grande erro dele de ter deixado nascer o anjo demônio. Porque ele sempre me olhou como aquele gandulinha. Então, quando eu falei, Renato, posso escrever seu livro? Ele falava, ele vai fazer um livro que vai xerocar aí para 20 amigos e pronto. Quando ele viu, tava Armando Nogueira falando, tava Juca Kfouri falando, e aí ele 15 anos depois. Se deu conta depois de que aquele gandulinha cresceu. E aí você teve que frequentar as rodas dele, você frequentou a casa dele, sim, frequentava vários a família churrascos dele. E aí, me conta. Encontrava ele na noite. É mesmo? Você ia atrás dele como se fosse um repórter investigativo ou não? Às vezes eu encontrava mesmo. Quando eu encontrei ele na noite, era uma boate, não sei se você vai lembrar, eu acho que não. Chamada Wells Fargo, no Leblon. Claro que eu lembro, né? Você lembra? Você ia lá também? Na minha época. Eu ia de quinta a quarta, assim, de quinta a quarta. Claro que eu lembro. E aí, eu cheguei Deve ter um busto lá do Renato Gaúcho, né? Não, então, tinha vários, né? Hipopótamos, em vários, resumo da ópera, todas elas. E aí eu tava no segundo andar e vi uma fila indiana de meninas dando bitoquinha nele, tava ele e o gaúcho do lado. E quando chegava uma mais jeitosinha, mais bonitinha, ele dava um amasso. Então são coisas que eu via, além daquela do óleo que eu via como jogador. Então eu era, digamos, um Forrest Gump, eu era uma testemunha ocular da história que estava presente em várias ocasiões. Mas ele te chamava para ir pra boate com ele? Na boate, não. A diferença de idade é gigante. Eu tô são 13 anos de diferença entre eu e ele. Como é que você fazia para ser essa testemunha das garotinhas, por exemplo? Eu estava na boate e o Renato frequentava todas as boates. E eu estava lá de quarta a quarta. Então não tinha. Eu ficava chateado. Coincidentemente ele chega e eu falo, meu Deus, eu até me escondi, porque o cara pegava todos, eu não pegava ninguém. A gente com 15, 16 anos não pega ninguém, né? Então a gente, elas com 15, 16 anos. Naquela época era boca virgem. E as meninas com 16 anos, elas estão olhando para os de 18, 19. Com certeza. A gente ali olhando para as nossas, enfim. E aí, de repente, eu vejo o Renato, eu me escondi, porque eu sei que ele ia pegar quem quisesse. Ficava de longe observando. E aí, várias situações, como gandula, ele profissionalmente, como frequentador de boate, ele pessoalmente, eu visualizava. E como gandula, a gente fez essa amizade, eu fiz amizade também com a Maristela. Ele me chamou para passar um Réveillon em Búzios, na casa dele em Jeribá. E nisso eu também fui vendo outra situação. Que você estava escrevendo nada, eu sendo uma criança de 15, 16, 17 anos, já um adolescente. Fui guardando visualmente na memória e também na clipagem que eu fazia. Uma certa altura, o meu filho já nascendo, já casado, eu falei para ele, Renato, posso escrever seu livro? E o erro dele foi me olhar como um adolescente, como uma criança. Eu já estava com 24, 25. E aí? E aí ele autorizou. E aí algo me falou, pega uma coisa mais burocrática, né? Exatamente. Algo me disse assim, que eu nem sabia. Eu era marinheiro de primeira viagem, foi meu primeiro livro. Algo me falou, faz uma procuração, um contrato. E aí eu fiz ali, bati da máquina. Eu, Renato Portaluppi, portador do RG tal, do CPF tal, autorizo Marcos Eduardo Neves, portador do RG tal, CPF tal, a escrever minha biografia. Ele assinou. E aí depois eu falei, Renato, qual é o seu cartório? Ele olhou assim, mas ele disse. Eu fui lá, reconheci firme. Então tem até hoje como um troféu que ele não pode nem dizer que não autorizou. Mas foi a primeira biografia autorizada por a gente se conhecer, desautorizada a partir da edição.